quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou muito feliz por estar aqui nesta noite, Aleluia. junto com os irmãos, Louvado seja o Senhor Jesus. conhecer esta igreja, Aleluia. conhecer o pastor. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Também o meu amigo Diácono Gilney, a sua esposa, a irmã Yuri, que mora no nosso coração. E realmente, irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu não me faço acompanhar pela minha esposa hoje e pelo meu filho, porque ele esteve enfermo, irmãos, esteve 7 dias internado. E eu quero agradecer esta igreja porque eu sei que os irmãos oraram por ele. E ali, em meio àquelas adversidades, irmãos, nós pudemos orar por muitas pessoas ali naquele hospital, e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 21. Quando o pastor assumiu o púlpito aqui, ele falou a respeito de você chamar a atenção de Jesus, e o Senhor confirmou esta palavra que eu tinha trazido ao meu coração. Eu estou impressionado com a desenvoltura dos irmãos aqui dessa igreja, irmão Junei. Que Deus possa abençoar. Eu realmente estou impressionado porque vocês têm pregadores e pregadoras aqui. Servos de Deus, Deus está na casa, Jesus está na casa. E sentimos a presença de Deus aqui. Queridos, a Escritura diz: passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Pode tomar o vosso assento, por favor. Queridos irmãos, nós, quando lemos a Escritura Sagrada no livro de Gênesis, Aleluia. nós entendemos que quando Adão pecou, ele trouxe uma série de problemas para toda a humanidade. Adão pecou, e a Bíblia diz que ele foi posto para fora do jardim, expulso de diante da presença do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus colocou uma espada que andava ao redor do jardim, que protegia a árvore da vida. E aquela árvore dizia para Adão: a tua classe não pode mais chegar até a minha presença. E quando nós vemos esta passagem, irmãos, nós descobrimos uma das piores tragédias para a humanidade. Quando Deus disse: maldita é a terra por tua causa a terra produzirá espinhos e abrolhos. Deus também disse a Adão: do pó tu foi tomado e ao pó te tornarás. E nós sabemos, irmãos, que se Adão não tivesse pecado, ele estaria conosco aqui hoje. Mas ele pecou. E depois que Adão pecou, irmãos, a nossa raça ela veio atrofiando. Você vai concordar comigo, porque antigamente os homens viviam muitos anos. Matusalém viveu 969 anos. Mas depois disso, irmãos, a raça humana veio diminuindo até que os anos do homem se tornaram 120 ao máximo. Eu não sei se nós ainda temos alguma pessoa no mundo com esta idade. E com o pecado do homem, irmãos, vieram as adversidades, vieram os problemas, vieram as doenças. E a doença, irmãos, ela atinge o lar do rico, o lar de classe média, o lar do pobre, do bilionário, do rei. Quando nós olhamos para aquele grande homem, fundador da Apple, Steve
Jobs, com toda a fortuna que Steve Jobs tinha, ele não conseguiu livrar-se da doença que ceifou, que tirou, que levou-lhe a vida. É verdade. Glória a Deus, Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, esta passagem aqui no livro de Marcos, nós descobrimos um homem chamado Jairo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jairo era um dos principais, irmãos, da sinagoga. Jairo era um homem muito conhecido, muito respeitado. Aleluia. Mas a enfermidade chegou na casa de Jairo, irmãos. Glória a Deus, Senhor. É verdade. E agora a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem procura o Senhor Jesus, Glória a Deus. porque ele estava na praia. E agora, irmão Jairo, que talvez estava acostumado que todo mundo lhe desse atenção, Aleluia. talvez ele estava acostumado ao seu lugar de honra. Imagine você, se chegasse o governador aqui, embora muitos não concordem com a sua linha, ou muitos não tenham votado nele, você ia tratar com respeito o seu governador. É verdade. Você iria tratar com honra qualquer superior, né, irmãos? Aleluia. Verdade, Senhor. Mas agora já, irmãos, ele chega. E às vezes, irmãos, nós estamos acostumados a olhar de cima. Nós estamos em um patamar. Tem pessoas, irmãos, que só falam com as pessoas olhando de cima para baixo. É verdade. Glória a Deus. E eu aprendi que um homem só deve olhar de cima para baixo para o outro quando for para ajudá-lo a levantar. Aleluia. Nós somos chamados para abençoar vidas, irmãos, para levantar vidas. Verdade. Nós temos uma palavra poderosa de Deus para a humanidade. O mundo olha para você esperando algo poderoso e você tem isso. Você tem o Senhor Jesus. Alguns adoram Buda, alguns adoram Maomé, alguns adoram as imagens, mas nós adoramos um Cristo ressuscitado que vive e está aqui no nosso meio nesta noite. E agora, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Jairo, ele chega, irmãos, aquele homem, e ele se prostra diante do Senhor Jesus. Aleluia. E às vezes, irmãos, nós queremos receber algo do Senhor Jesus. E eu tenho visto pessoas, irmãos, que mesmo estando em dificuldades, eles nunca descem do seu patamar. É verdade. Eles nunca querem descer do degrau, irmãos, que eles subiram. E nós sabemos, irmãos, que a receita para nós recebermos algo da parte do Senhor Jesus, irmãos, é nós nos humilharmos diante dele. Aleluia. Tiago 4,10 vai dizer, Tiago 4,10 vai dizer, humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Foi isso que Jairo fez, irmãos. Amém. Jairo chegou e prostrou-se e rogou ao Senhor e disse: Senhor, eu tenho uma filha que está terrivelmente doente. Eu rogo-te que tu venhas e imponha a tua mão sobre ela. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus foi ter com ele. E Jesus começou a andar com Jairo. E nós sabemos, irmãos, que quando Jesus andava, irmãos, ele era acompanhado pelas multidões. Glória a Deus. Porque ele era muito conhecido, ele era famoso. Só que Jesus, ele lidava com a fama dele. A Bíblia diz que ele subia o monte e ia para a oração. Aleluia. Jesus não era uma estrela, irmãos. Jesus, ele andava no meio do pobre. Louvado seja o Senhor. Jesus, ele caminhava com o homem comum. Ele se assentava com os pecadores, mas não compartilhava com os pecados deles. Aleluia. E almoçava Glória a Deus, Senhor. com eles, Aleluia, Jesus. mas ele não compartilha com as coisas erradas que eles faziam. Glória a Deus. E as multidões, irmãos, acompanhavam o Senhor Jesus porque ele ensinava com autoridade. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele não ensinava como os fariseus, irmãos. Ele
curava as pessoas. Aleluia. As pessoas sabiam que aonde ele estava acontecia milagres. Glória a Deus, Pai. E alguns o acompanhavam por causa dos milagres que eles faziam. Irmãos, nós devemos servir a Deus, irmãos, porque Ele é o nosso Salvador. O cristão não pode servir a Jesus por aquilo que o Senhor Jesus pode te proporcionar. Existe um evangelho de toma lá da cá sendo pregado em muitos lugares, irmão Gilney, mas nós não compartilhamos com esse evangelho. Esse evangelho, irmãos, que pensa que o Senhor Jesus é o nosso empregado, que Ele está aqui para nos servir a nosso bel prazer a hora que nós quisermos. Não, irmãos, nós não servimos a Deus porque temos medo de ir para o inferno. Nós não adoramos a Jesus por aquilo que Ele faz. Nós servimos ao Senhor Jesus por aquilo que Ele é. E porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Glória a Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Você sabe o que é o Senhor ser o Senhor da tua vida, irmãos? É quando você obedece a sua palavra, é quando você está debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas aquelas multidões seguiam a Ele, irmãos, porque Ele tinha pão. Ele multiplicava o pão. E Ele fez isso por duas vezes. Jesus. Sabe, irmãos, que quando eu era criança, o meu pai era um homem de negócios. E ele viajava bastante. E quando ele viajava, irmãos, eu voltei. E quando ele voltava, eu ia encontrar ele correndo, porque ele sempre foi muito bom conosco, irmão Junei. Ele nunca deixou faltar nada. Eu não lembro dele ter dito que eu não podia comprar alguma coisa, porque ele sempre foi muito bom para a gente. Amém. E era um homem muito bem de vida, digamos. Glória a Deus, Senhor. Só que quando ele vinha, irmãos, eu ia encontrá-lo porque eu estava preocupado com aquilo que ele estava trazendo na bagagem. Eu queria saber o que ele estava trazendo para mim. E muitas pessoas, irmãos, que se dizem cristãos, eles são assim. Nós somos assim às vezes, irmãos. Nós vamos até o Senhor Jesus para ver aquilo que Ele pode fazer por nós. E é óbvio que Ele pode fazer qualquer coisa, irmãos. É verdade. Mas nós devemos estar ao pé do Senhor Jesus, irmãos, porque nós o amamos. Amém. Haviam pessoas que estavam com o Senhor Jesus porque eles amavam o Senhor. Certa vez, irmãos, ele pregou um discurso duro, porque o Evangelho, irmãos, ele não é um Evangelho para massagear o nosso ego. Esta palavra nos confronta, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E esta palavra, irmãos, por vezes já fez eu sair muito bravo da igreja quando eu era adolescente, irmão Junei. Porque muitas vezes, irmãos, a palavra ela vai confrontar você. Este Evangelho é um Evangelho que confronta. Eu vejo, irmãos, que eu lembro que por muito tempo eu tive problema de garganta e ainda tenho. E eu morei num lugar onde os médicos do posto ali eu era bastante conhecido ali. E o médico, depois de me tratar durante tanto tempo, quando eu chegava naquele lugar, ele só me dava uma olhada assim e dizia: Daniel, vai ali que vão dar uma bezetacil em você, para a tua garganta. E bezetacil é um negócio dolorido, irmãos, é algo terrível. Eu não gosto de bezetacil, mas era o que curava o meu problema. Às vezes, irmãos, a palavra vai confrontar você, você não vai gostar. Você vai tentar espelhar para lá e para cá, como diz o gaúcho, mas esta é a palavra que vai trazer a cura. E Jesus, certa feita, pregou um discurso tão duro, irmãos, que até os discípulos disseram para ele: é duro esse discurso. Quando Pedro estava ali, ele disse: você não quer ir embora também? E ele disse: Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Deus, Senhor. Então, irmãos, nem sempre as multidões andavam com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Porque elas o amavam, mas sim por aquilo que ele fazia. E a Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto ele caminhava, a multidão o apertava, irmãos, e ele estava andando com Jairo para ir até a casa de Jairo. Glória a Deus, Senhor. E havia uma mulher que havia 12 anos, aquela mulher tinha um fluxo de sangue. Glória a Deus, Senhor. E ela tinha
E havia gastado muito, irmãos, com os médicos. Oh, Senhor. Havia gastado quase tudo que ela tinha. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E a Bíblia Sagrada vai dizer que nada conseguia sarar a sua dor. Oh, Pai. Mas ela ouviu dizer que o Senhor Jesus estava passando. Glória a Deus, Senhor. E aí você veja a fé dessa mulher, irmãos. Ela disse: se eu somente conseguir tocar na sua veste, se eu conseguir apenas me aproximar dele, se eu conseguir tocar na veste dele. Oh, Jesus. Oh, Senhor. E ela passou por entre a multidão. Oh, Pai. E quando ela tocou no Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que saiu virtude Oh, dele. glória a Deus. E Aleluia. ele sentiu que ela tinha tocado nele. E ele perguntou quem me tocou. E disseram: mestre, a multidão te oprime. Oh, Jesus. Glória a Deus, Senhor. E ele disse: não, mas alguém me tocou diferente. Oh, Senhor. É aí que entra aquilo que o pastor estava falando hoje, irmãos. Que às vezes nós temos que chamar a atenção de Jesus. É, glória a Deus, Senhor. E teve homens que souberam chamar a atenção do Senhor Jesus, irmãos. Eu lembro daquela mulher que chegou até o Senhor Jesus e disse: Senhor, por favor, eu tenho uma filha, Senhor, que está terrivelmente endemoniada. Glória a Deus, Senhor. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração daquela mulher, Ele olha para ela e diz assim: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos Oh, Pai. e lançar para os cachorrinhos. Aquela mulher poderia ter se sentido ofendida, irmãos, porque muitas vezes nós estamos cobertos de razão. É verdade. O Daniel está cheio de razão, irmãos, com seus pecados, com as suas dificuldades, com a sua falta de oração, Oh, Jesus. com a sua falta de fé, irmãos, porque muitas vezes, irmãos, nós não cremos. Nós servimos um Deus tão poderoso, irmãos, mas muitas vezes nós se assustamos diante das dificuldades. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Foi isso que aconteceu com Geazi, o moço de Eliseu, Oh, Senhor. que quando cercaram a cidade, Geazi olhou e disse: meu senhor, a cidade está cercada, e agora o que nós vamos fazer? E Eliseu disse assim: Senhor, eu peço que tu abra os olhos do moço para que ele veja. Irmãos, às vezes nós estamos com os olhos fechados referente àquilo que Jesus pode fazer. Referente àquilo que Jesus pode fazer, irmãos. Irmãos, eu não falo muito a respeito disso, porque eu falo muito sobre o Senhor Jesus, eu não falo sobre mim. Mas já aconteceu na minha casa, irmãos, de faltar carne na minha casa. Se você perguntar se eu como sem carne, eu como qualquer coisa, irmãos. Glória a Deus. Mas teve um dia que faltou carne na minha casa. E a minha esposa disse assim: amor, faltou carne. Eu disse: olha, eu não tenho dinheiro para comprar carne. Mas eu disse assim: Senhor, manda alguém trazer carne aqui em casa. Irmãos, Deus, Senhor. passaram-se 10 minutos. Eu tenho um amigo meu, eu não vou dizer o nome dele aqui. Aquele irmão bateu na porta e disse assim: irmão Daniel, eu vim trazer a parte que te cabe. Aleluia! E a minha esposa olhou e ficou apavorada. Irmãos, aí veja bem que às vezes nos falta fé e humildade, irmãos, para nos achegarmos diante do Senhor Jesus com confiança. Glória a Deus, Senhor. Aquela mulher, ela podia ter se ofendido, mas ela olhou para o Senhor Jesus quando ele disse aquilo e disse: Senhor, os cachorrinhos também se alimentam com as migalhas Amém. Glória a Deus. que caem da mesa do seu dono. Oh, glória a Deus, Senhor. Irmãos, eu nunca vi alguém humilhado chegar diante do Senhor Jesus e não ter resposta, e não ser alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Aleluia. Agora, irmãos, aquela mulher, Oh, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Oh, Deus. ela prostrou-se,
verdadeiro para com o Senhor? Será que o nosso coração tem sido verdadeiro, irmãos? Irmãos, eu ouvi um amigo meu orando esses dias do meu lado, um jovem pregador. E ele dizia: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, Senhor. Eu não era digno de estar sentado aqui, Senhor, no meio dos príncipes. Eu não sou digno de estar falando contigo, Senhor. Eu não era digno de entrar por aquela porta, Senhor, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. Sinceridade, irmãos, diante do Senhor. Aleluia. Oh, Deus Pai. E a sinceridade daquela mulher fez com que ela fosse curada. Glória a Deus. Agora você imagine só, irmãos, o Jairo estava com aquele problema na sua casa. E Jesus estava caminhando com ele para ir resolver o seu problema. Mas agora o Senhor Jesus parou para atender a necessidade daquela mulher. E o Senhor Jesus, irmãos, ele voltou-se completamente para aquela mulher. Glória a Deus, Senhor. E agora talvez que Jairo olha e pensa assim: ele vai demorar a chegar. O meu problema vai atrasar para ser resolvido. Oh, Deus Pai. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que alguém chega, irmãos, e dá uma notícia para ele. Enquanto Jesus ainda estava falando, alguém chega para Jairo e diz assim: olha, Jairo, tua filha já morreu. Oh, Deus Pai. Aí você imagina, irmãos, que você está com um problema, já aconteceu contigo, que parece que todo mundo é abençoado e você não. Oh, Deus Pai. Já aconteceu isso com você? Deus, Senhor. Você olha para o lado e vê a empresa dos outros ser abençoada? Você vê as pessoas falarem de cura, você vê as pessoas falarem de milagres. Você vê as pessoas falando de vitória, mas parece que a vitória nunca chega na tua casa. Glória a Deus, Senhor. Tem um guitarrista argentino muito conhecido. Só que ele não toca com as mãos, irmãos, porque ele não tem braços. Ele toca com os pés. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E um dia chegou um Daniel murmurador lá para ele. E você sabe, irmãos, que a murmuração impede totalmente você de ser abençoado. É verdade. O povo de Israel, irmãos, a maioria não entrou na terra prometida daquela geração, só entrou Josué e Caleb, né, irmão Juliano? Porque eles eram murmuradores, irmãos. E caíram no deserto por causa da murmuração. Eles comiam o pão dos anjos, irmãos, o maná, eles comiam carne, porque chovia codornizes, chovia o maná do céu. Glória a Deus. Mas um dia eles disseram: o caminho do Senhor não é direito. Aí aquele moço, irmãos, argentino, que toca guitarra com os pés, alguém chegou e disse para ele: me mostra então, já que você é cristão, onde estão os milagres? Glória a Deus. E ele, sem os seus braços, ele olhou para aquele murmurador, para aquele moço murmurador e disse assim: levanta as tuas mãos. E quando ele levantou as mãos e começou a chorar, ele disse: aí está um milagre de Deus. Aleluia. Nós estamos vendo milagres todos os dias. Deus, aleluia. E muitas vezes nós duvidamos que Deus trará vitória para a nossa casa. Esses dias eu estava rindo de algumas promessas que Deus me fez. E o Espírito Santo falou comigo e disse assim: Sara também riu dentro da tenda, quando eu disse para Abraão que eu daria um filho para ele. Glória a Deus, aleluia. Não duvide, irmãos, das promessas do Senhor Jesus, É, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. O Senhor não fica devendo nada para ninguém, irmãos. É verdade. Ele é fiel. Amém. E a Bíblia Sagrada, irmãos, vai dizer que
Chegou alguém ali e ainda deu uma notícia ruim para Jairo. E sempre tem esses mensageiros, né, irmãos? Sempre tem pessoas para dizer que não vai dar certo, que não adianta. Glória a Deus. Nós temos um pastor, amigo, que até aos 9 anos de idade ele não falava nada. Ele não falava no joelho. E a avó dele continuava a orar por ele, porque Deus disse que ia curá-lo e ele ia pregar no mundo todo. Aleluia. E um dia o pastor daquela igreja disse a ele, disse para a vozinha dele: olha, não ora mais. O teu neto, até agora, ele não fala, não tem saída. E ela disse: pastor, se o senhor não crê, tudo bem, mas o senhor nunca mais diga isso, porque Deus falou para mim que vai curar o meu neto. O neto hoje é um rapaz já, perto dos 30 anos, e ele prega no mundo todo. Glória a Deus. Porque Deus é fiel, irmãos. Amém. Aleluia. E agora, irmãos, quando Jairo estava em desespero, o Senhor Jesus, ele disse a Jairo: não temas, somente creia. Aleluia. Irmãos, eu estava estudando a palavra e a Bíblia diz aproximadamente 330 vezes: não temas. Glória a Deus. Aleluia. Agora a Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele não permite que alguém o siga, ele pega apenas Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que eles chegaram até a casa de Jairo e havia um grande alvoroço. E ele perguntou: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas está dormindo. E agora todo mundo começa a rir. E a Bíblia diz que Jesus tirou todo mundo de perto. Verdade. Irmãos, você sabe que nós temos que amar o próximo, irmãos. Nós temos que amar as pessoas. Glória a Deus, Senhor. Mas nem todo mundo, irmãos, é para você colocar dentro da tua casa. Verdade. Nem todo mundo é para sentar na sua mesa. Nem todo mundo é para tomar um café com você. Glória a Deus, é verdade. Nem todo mundo, irmãos, é para participar do teu dia a dia. Existem pessoas, irmãos, que não podem participar do teu convívio. Verdade. E a Bíblia diz que Jesus mandou todas aquelas pessoas saírem de perto. Irmãos, você já analisou algo nesta passagem, irmãos, que o Senhor Jesus, ele é o dono da palavra, irmão Junê. E tem coisas que ele resolvia com apenas uma palavra. Tinha um leproso. Em uma das passagens bíblicas, aquele leproso chega e disse a Jesus: Senhor, ele perguntou: o que queres? E ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. Glória a Deus, é verdade. E o Senhor disse: eu quero, seja limpo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aquele centurião que tinha um criado que estava doente, ele chegou até o Senhor Jesus e disse assim: Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas diz só uma palavra e o meu criado vai sarar. Glória a Deus, é verdade. Só uma palavra. Amém. Aleluia. E o Senhor Jesus disse: eu não vi tamanha fé em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra só. Ele poderia ter dito uma palavra só para Jairo. Mas a Bíblia diz que ele foi até a casa de Jairo. Glória a Deus, Senhor. E ele tomou a mão da menina. E ele disse: te levanta. Glória a Deus, Senhor, é verdade. E a Bíblia diz que a menina se levantou. Amém. Aleluia. Sabe por que tem coisas que ainda não foram resolvidas na tua casa, irmãos?
Porque tem coisas que o Senhor Jesus trata pessoalmente. Aleluia. Ele não demora a chegar. Ele chega no momento certo, ele chega na hora certa. Ele chega no momento exato. Aleluia. Quando Lázaro morreu, disseram que já fazia 4 dias. Quando ele chegou no túmulo, a esperança já havia ido embora. Mas ele era o dono da vida, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E eu sempre digo para os irmãos que tem um hino que eu gosto, que diz que o Senhor Jesus cura qualquer doença, que Ele não tem pressa para curar e que Ele cura quando quer. Aleluia. E se no caso a doença matar, pode deixar morrer, que Ele chega lá e faz ressuscitar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando todo mundo pensou que a esperança tinha ido embora, Ele disse assim: remove essa pedra aí. E quando removeram a pedra, Ele disse: Lázaro, te levanta e vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro se levantou e ele disse para soltar as ataduras. Agora você me explica como é que um homem amarrado sai de dentro de uma tumba. É verdade. É só pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Daquele que tem poder, irmãos, para ressuscitar. Glória a Deus, Senhor. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Eu quero dizer a você que hoje o Senhor Jesus está aqui para ressuscitar os teus sonhos, para ressuscitar os teus projetos, Amém, Senhor. para ressuscitar a tua esperança. Amém, Senhor. Não perca a tua esperança, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Porque no momento certo o Senhor, Ele trará vitória Glória a Deus. para a tua casa, Em nome de Jesus, Senhor. para a tua vida, Em nome de Jesus. para a tua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu preguei muito tempo em vilas, em cultos ao ar livre, em casas de irmãos. E eu lembro que em uma das vilas que eu morava, em Porto Alegre, havia um moço que, quando eu subia para a igreja, todas as vezes ele me parava na igreja, na rua. Aquele moço me parava na rua e ele olhava para mim e dizia assim: ô Daniel, eu admiro muito o jeito que tu anda, o jeito que tu se veste, e um dia eu vou ser crente. Oh, glória a Deus. Um dia eu vou largar a droga. Um dia eu paro de beber, Daniel. Um dia eu vou andar ajeitadinho assim que nem você. E ele me abraçava, irmãos. E às vezes o cheiro da fumaça da maconha ficava na minha roupa. E todos os dias eu orava por aquele rapaz. Oh, Deus, aleluia. E passou um tempo, irmãos, muito tempo. Passou-se uns 3 a 4 anos, eu nunca mais vi ele. E um dia eu fui ministrar em uma das igrejas ali do Ministério Restauração. E quando eu cheguei, os pastores me receberam e me levaram até a tribuna. Ali eles têm o costume de assentar alguns obreiros, né, irmão Genê? No púlpito, né? E quando eu subi no púlpito, irmãos, havia alguém de joelho dobrado, terno preto. E quando aquele moço se levantou, cabelo bem cortado, camisa, gravata, sapato bem lustrado, ele olhou para mim, e ele veio até mim, e ele me abraçou, e ele começou a chorar, e ele disse assim: Daniel, eu sempre soube que você orava por mim lá na tua igreja. Aleluia. Nunca perca a tua esperança.
Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus ainda é poderoso para fazer milagres. Eu não sei se os irmãos têm o costume de vir até o altar, mas você que está enfermo, Glória a Deus, Senhor. você que tem alguma dificuldade, eu quero convidar você a estar aqui. Glória a Deus, Pai. Eu quero que você venha até aqui para nós orarmos juntos nesta noite. Glória a Deus, Pai. E o Senhor Jesus está aqui poderoso para trazer a vitória para Glória a nós. Deus, Senhor. Aleluia. Tem um hino, irmãos, que diz que o Senhor Jesus tarda, mas não falha. É. Ele não tarda, irmãos. E Ele não falha. Amém, Senhor. Você está guardado por alguém Tem o que tempo, nunca perdeu uma guerra, tempo certo. Glória a Deus, nunca Senhor. perdeu uma batalha. É, aleluia. Esses dias eu falei, pobre daqueles homens que mexeram com a nação de Deus. Eles mexeram com Deus que nunca perdeu uma guerra. Glória a Deus, Senhor. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, Oh, Jesus. Glória a Deus. mas você não vai perder esta guerra. Amém, aleluia. Senhor Deus e Pai, eu Deus te amado, adoro, Senhor. bendito. Obrigado, Pai, por estas Santificado pessoas. seja teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, por este ministério que o Senhor levantou aqui neste lugar. Senhor, eu oro, Pai, agora em nome do Teu Filho, porque o Senhor disse que o Senhor nos ouviria, Pai, quando nós orássemos em nome do Teu Filho. Pai, eu oro por esta igreja, Pai, por este povo que o Senhor colocou aqui neste lugar. Esta é a Tua igreja, Pai, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Senhor, eu oro por cada um desses irmãos aqui neste lugar. Eu oro pelas suas famílias, Pai. Eu oro para que o Senhor venha estender a Tua mão poderosa, Pai, a Tua mão curadora, porque o Senhor pode curar além da medicina, Senhor, além daquilo que nós possamos fazer, o Senhor pode. Senhor, eu oro, Pai, por todos aqueles que estão enfermos no hospital, por aquele, Senhor, que não tem nenhuma esperança, nenhuma saída, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa bandeira. E hoje, Pai, eu oro para que o Senhor traga vitória, Pai, para o Teu povo. Eu oro, Pai, para que haja cura, para que haja libertação, Senhor, neste lugar, para que o povo que está lá fora, Pai, saiba que o Senhor está conosco aqui dentro. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos. Amém. Aleluia. Deus Glória a continue Deus, abençoando, Senhor. queridos Em irmãos. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.